Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero voltar a falar de Byung-Chul Han. E eu vou começar então lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive desde os 22 na Alemanha. Ele é fundamentalmente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Eu quero hoje enfocar o livro Louvor à Terra, uma viagem ao jardim, que é um livro no qual Byung narra a sua experiência de plantar e também de cultivar e de manter um jardim por uma longa temporalidade. É um livro publicado no ano de 2018 na Alemanha e que foi traduzido no Brasil em 2021. Eu vou agora fazer algumas considerações sobre o capítulo cujo título é Borrazeiros, que é o nome de uma espécie de planta. Eu quero destacar aqui um trecho onde ele fala do filosofar a partir da observação da natureza, ou seja, o Byung está observando o jardim, ele está cultivando o jardim, está atento àquilo que acontece com as plantas e ao mesmo tempo ele está refletindo filosoficamente a partir dessa experiência da observação das espécies vegetais. Então vamos lá, olha que trecho legal, ele diz assim: pergunto-me, por que é negada ao ser humano essa espantosa maravilha? Qual é? Ele diz na sequência: ele, o ser humano, envelhece e morre. Para ele não há nenhuma primavera, nenhum novo despertar. Ele murcha e apodrece. Ele está condenado a esse triste e em verdade insuportável destino. Nisso invejo muito as plantas, que sempre se renovam, se revivem, se rejuvenescem. Há sempre um novo começo. Por que isso é negado ao ser humano? É um ponto de reflexão bastante importante, né? Olha que interessante. O Byung está refletindo sobre a morte, sobre o morrer, sobre o impacto da morte sobre nós, a partir da observação das espécies vegetais. O que é que ele está observando aqui? Ele está observando o seguinte: as plantas têm ciclos. Claro que o fato dele viver na Europa, e isso faz com que esses ciclos sejam muito mais pronunciados, né? As nossas estações não são tão evidentes assim, o contraste entre uma e outra não é tão evidente, e isso eu estou falando a partir dessa experiência de viver no sul do país, né? Eu vivi por 6 anos no Nordeste, né? Vivi na cidade de Fortaleza, por exemplo. Aí é que as estações praticamente não existem, né? O que o nordestino chama, né, de inverno, na verdade não é o que uma pessoa do sul chama de inverno. Quando a gente fala aqui no sul de inverno, a gente está falando de frio. A gente está falando de temperaturas perto de zero, às vezes um pouco abaixo de zero, como a gente pode experimentar na época de muito frio aqui, né? Literalmente no inverno, às vezes no outono a gente tem temperaturas bastante baixas. No Nordeste, inverno é chuva, né? É uma época que chove bastante, e é basicamente isso, não tem oscilação de temperatura, ou a oscilação é muito pequena no Nordeste. Então a gente não tem essa experiência de contraste de estações, né? Ou temos aqui no Brasil experiências muito diferentes de transformação de estação. Na Europa, onde vive o Byung-Chul Han, isso é muito mais evidente. E o que ele observa? Ele observa que determinadas espécies de plantas, né? A gente pode ver algumas plantas, algumas árvores, por exemplo, elas secam completamente. Você olha assim, ela tem um aspecto de uma planta que está morta, e quando a gente chega, por exemplo, na primavera, essa planta volta a florescer, né? Volta a produzir folhas, volta a ficar verde, às vezes, se é o caso, volta a produzir flores, né? Então essa transformação, esse contraste faz com que o Byung olhe para a espécie humana e comece a interrogar: mas por isso não acontece? Por que isso não acontece com a gente? Por que a gente não tem essa oportunidade de ficar num estado, vamos dizer assim, de morte e de ressurreição, né? Da vida ali pulsando de forma muito discreta, quase ali próxima da morte, e depois a vida vem com essa explosão de novo, como a gente vê o que acontece com as plantas, por exemplo, na primavera, né? Então, eu não sei, primeiro, eu não sei se isso não acontece literalmente com o ser humano. Se a gente refletir sobre a morte,
de um ponto de vista estritamente biológico, físico, né? O que acontece com uma pessoa que morre? Esqueçam agora a religião, vamos discutir religião, vamos falar de filosofia. Uma pessoa quando morre é enterrada, né? Na nossa cultura é enterrada ou é cremada, né? E fundamentalmente o que era o corpo de uma pessoa se transforma em um substrato orgânico, né? Que é novamente integrado à natureza, né? Então vamos dizer assim que as partículas dos nossos corpos são assimilados, né? Pelos micro-organismos e transformado em insumo, e ao ser transformado em insumo, isso floresce, por exemplo, novas formas de vida vegetais, né? Então, em tese, e a gente pode dizer que de uma forma bastante diferente, isso acontece com a espécie humana, claro, sem que a nossa identidade original seja preservada, né? Outra coisa que a gente pode dizer sobre isso talvez isso aconteça com o ser humano, né? No sentido de que ao longo da vida há um retraimento da vida e há uma expansão da vida, esse movimento, né, de retração e de expansão, né? Estamos doentes, a vida se retrai, né? Me lembro, por exemplo, de Carl Gustav Jung, que teve por volta dos 60 anos de idade, teve um infarto, ficou bastante tempo internado, quase morreu, e depois disso ele voltou, né, à ativa, ficou bem e viveu mais de 20 anos, né? Então houve ali uma retração da vida, ele chegou muito próximo da morte e depois ele voltou à plenitude da vida, né? Então eu acho que esse movimento está acontecendo com a gente o tempo todo, né? Às vezes, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, a nossa vida está um pouco mais retraída, né? Como uma planta que está enfrentando um inverno rigoroso, e muitas vezes a nossa vida está vibrante, né? Está pulsando, as emoções estão pulsando, estamos eufóricos, como uma planta no auge da primavera, no auge do verão, né? Então, não sei se essa leitura ela faz jus à realidade, né? Eu entendi o que ele está dizendo, né? Seria bom que se a gente pudesse literalmente morrer e voltar à vida com a mesma identidade que nós temos, né? Quer dizer, eu, enquanto Alfredo, morro e depois eu volto. De um ponto de vista biológico, isso não é possível. De um ponto de vista religioso, né? Várias religiões apontam que isso é possível, né? Então, talvez isso aconteça no âmbito religioso exatamente porque o ser humano tem esse desejo, essa ambição de que possa morrer e voltar à vida. Vamos lá, um outro trecho bastante interessante aqui, que me chama a atenção, o fato de que Byung está propondo que a gente vive encantado com as muitas formas de vida, né? Então vamos pegar aqui o trecho. Ó, ele diz assim: em um dia muito quente de primavera, os borrazeiros em meu jardim floresceram, eles explodiram. Não há expressão melhor. Cada borrazeiro trouxe consigo incontáveis flores individuais com pólen amarelo. Assim, ele se metamorfoseou em um luminoso cacho de flores amarelos. O salgueiro pareceu se entregar ao êxtase. Ele atraiu um gigantesco enxame de abelhas. E eu perguntei de onde vinham as abelhas. Há pouco tempo ainda era o frio inverno. Tinha a sensação de que elas surgiram do nada. Elas dançavam completamente embriagadas no mar do pólen. No tempo mais curto possível, o campo foi esvaziado. Nunca tinha visto algo assim antes. Me admirei com esse maravilhoso fenômeno natural, né? Então, o que a gente tem aqui? Um sujeito encantado com a pulsão de vida que ele observa na natureza, né? Ele está encantado com a pulsão de vida numa espécie vegetal, ele está encantado com a profusão de flores que ele encontra nessa planta, e ele está encantado com a produção de pólen e o modo como isso atrai uma outra forma de vida, as abelhas, né?
ele está experimentando um êxtase, e isso pode ser evidenciado pelo modo como ele expressa através das palavras, vamos dizer assim, que a gente tem aqui praticamente um texto poético, uma prosa poética, né? Que é tipo de alguém que está em êxtase, né? Está explodindo também de alegria de poder observar todo esse espetáculo, né? O impacto que a natureza produz sobre a vida desse sujeito chamado Byung-Chul Han. O que me leva a pensar que esse encantamento em relação às diversas formas de vida, né, é fundamental para que a gente possa aprender a cuidar do planeta no qual nós habitamos, né? Se nós tivéssemos esse encantamento, se todos nós, se nossas autoridades políticas, não só do nosso país, mas no mundo inteiro, tivesse esse encantamento, essa admiração, essa capacidade de observar a pulsão de vida que existe na natureza, certamente a gente seria muito mais cuidadoso para com o nosso planeta Terra e, claro, certamente nós teríamos muito menos doenças afetivas, vamos dizer assim, né? Estaríamos muito menos estressados, estaríamos muito menos irritados, aborrecidos, consumidos pelo dia a dia, né, estressante das nossas cidades, né? Lembre-se disso, né? Preste atenção, né? Há sempre uma porção de vida perto de você, há sempre um pet, um animalzinho seu que está ali perto de você, que está clamando por atenção. Ali há uma porção de vida, há sempre um vaso de planta, mesmo para aquelas pessoas que, como eu, moram em apartamento, mas tem alguns vasos de planta, existe ali uma porção de vida. É preciso estar atento a isso, né? É preciso observar, é preciso meditar, é preciso se encantar com isso que está acontecendo, com esse espetáculo diário que a natureza nos oferece, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra num próximo. Um abraço e até lá!